exposição dos livros do Antigo Testamento hebraico, que se divide na lei, que é a Torá, que é o nosso chamado Pentateuco aqui, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por que Pentateuco? Porque Pentateuco é uma palavra grega que significa pente, 5 ou 50, e teuco é um estojo. Então eles dividiram os 5 livros e colocaram no estojo. Esses 5 livros vão fazer parte da Bíblia judaica, que é a Torá, e para nós é o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Tá certo? Então, isso para eles é a lei. Os profetas, Nebiim, existem os profetas anteriores e os profetas posteriores. Anteriores a quê e posteriores a quê? Ao cativeiro babilônico, que teve uma marca muito forte na história deles. Tá certo? Essa é a Bíblia hebraica ou judaica, que diz respeito ao Antigo Testamento. Tá bom? Aí tem os profetas anteriores e profetas posteriores. Percebam que ali eles categorizam os profetas anteriores, por exemplo, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Aqui já diminui os livros nossos, né? Porque nós temos 1 de Samuel e 2 de Samuel, né? Nós temos primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Para eles é um livro só. Estão me acompanhando? Beleza, pode minimizar, Marco, por favor. Aí tem os posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Quem são esses 12? Que nós chamamos os menores, né? Nós vamos chegar na nossa divisão daqui a pouco, lá para frente, na aula. E daí eu vou explicar por que são menores e os maiores, etc. Depois, a terceira classificação da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico, diz respeito aos escritos, Ketubim. Daí vão entrar os poéticos, Salmos, Provérbios e Jó, os 5 rolos, Megilot, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes, e os livros históricos, Daniel, Esdras e Neemias, que é um livro só, e o livro de Crônicas, que para eles é um livro só também, que para nós é o primeiro livro das Crônicas e o segundo livro das Crônicas. Beleza? Por que eu coloquei aí lado a lado ao textuário? Porque aqui no Novo Testamento já, quando Jesus se encontra com aqueles 2 discípulos, e essa foi apenas uma das ocasiões que eles ratificou, que eles confirmou a autoridade da escrita do Antigo Testamento como palavra de Deus. Então percebam isso, aqui nós já temos um elemento forte da canonicidade que nós vamos falar hoje, que é a autenticidade, a inspiração da palavra. E aqui Jesus fala de todo o Antigo Testamento. Quando ele usa essa expressão Moisés, lei de Moisés e profetas e salmos, ele já está se referindo a esses 24 livros que estão no Antigo Testamento, lá na Bíblia dos judeus, que se referem aos 39 livros, aos mesmos 39 livros que estão no nosso Antigo Testamento. Estão me acompanhando bem? Tá certo? Muito bem. Aí eu coloquei uma pergunta aí embaixo aí. Por que o próprio Jesus não deixou nada escrito? Quem me responder a contento essa pergunta vai ganhar um livro hoje aqui. Ah, mas eu já tenho. Não tem problema, você doa para alguém esse livro aqui, tá certo? Chegando ao outro lado. Por que? Vocês já pensaram nisso? Por que Jesus, irmão João Marcos, ele mesmo veio e ele mesmo não deixou nada escrito? É uma pergunta boa, né? Então vocês vão usar, até o final da aula, vocês vão pensando e vão raciocinando aí. É uma boa resposta. No princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus, era Deus. Ele é a própria palavra. Uma boa. O pastor ele não valia responder, né? Mas também ele não respondeu tudo. Eu vou dar uma chance para vocês. Eu vou dar uma chance para vocês complementarem a resposta. O irmão João Marcos querendo enrolar, irmão, para ganhar o livro. Mas está certo também. Ele veio viver a palavra. Ele é a própria palavra, ele veio viver a palavra. Mas existe um elemento muito forte
Pelo menos eu entendo assim, né? Vocês podem discordar de mim. E se de forma fundamentada vocês me contrariarem, eu aceito. No contexto da aula de hoje, gente, eu acho o argumento mais forte, e vocês podem concordar ou discordarem de mim, nós estamos numa escola. Quando Jesus fala isso, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei, Moisés e profetas, e aqui ele cita, e existem outros textos que ele cita também, leis e profetas, salmos, ele cita Abraão, perceba que ele cita os personagens do Antigo Testamento, Salomão, eis aqui quem é maior que Salomão, eis aqui quem é maior que Jonas, que foi profeta, Salomão que escreveu os livros poéticos, Moisés, que é o que ele maior cita no Novo Testamento, Abraão viu meu dia e se alegrou. Um complemento coerente para as respostas dos irmãos, no contexto da nossa aula de hoje, ele não deixou nada escrito, justamente para dar autoridade àquilo que estava escrito. Concorda comigo? Para dar autenticidade à inspiração do próprio Pai, quando ele inspirou os escritores sagrados, porque a palavra foi escrita não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo, vocês já aprenderam em aulas passadas, escreveram a palavra de Deus. Quando Jesus cita lei, profetas, salmos, os personagens do Antigo Testamento, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eles tiveram um encontro um dia lá na porta da tenda de Abraão, em Gênesis 15. Ele estava autenticando aquilo que estava escrito, gente. Isso é maravilhoso demais, né? Então eu coloquei lado a lado para vocês perceberem. Então, quando vocês lerem na Bíblia a expressão lei, profetas e salmos, ou lei, profetas e escritos, se refere ao Antigo Testamento, o nosso, na sua totalidade, 39 livros, e o dos judeus, 24 livros, tá certo? Pode mudar, por favor, Marcos. A verdade prática, vamos ler todos juntos lá comigo? 1, 2, 3, já? A Bíblia se divide em Novo Testamentos, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é nossa regra de fé e prática. Na verdade prática, aqui o que o autor está querendo dizer para nós é o seguinte: a Bíblia não tem um valor relativo, mas ela tem um valor absoluto. Eu não posso pegar para mim só aquilo que é conveniente e deixar de lado aquilo que eu não gosto. Aqui o autor está dizendo o seguinte: o que acontece, e eu digo isso e lembro da fala de Pedro, que nenhuma escritura de particular interpretação, porque todas as grandes religiões do mundo, todas as seitas do mundo, elas têm embasamento na Bíblia, mas em textos isolados da Bíblia, interpretação isolada para fundamentar a sua heresia. O que eles fazem? O que eles querem fazer e querem fazer entender fazendo isso? É inegável a autoridade que a Bíblia tem sobre toda a humanidade. É inegável. Então até aquele mais herege, aquele mais profano, aquele líder daquela cela, ele quer pegar um texto lá que tem na Bíblia, lá para dizer, não, eu vou usar a Bíblia aqui porque eu sei, porque ele reconhece que a Bíblia tem uma autoridade absoluta sobre todas as pessoas. Um dado importante e curioso para vocês: na forma que nós temos, em 66 livros, a primeira impressão da Bíblia deu-se em 1560 em Genebra, na Suíça, tá certo? Quem quiser anotar esse dado é importante. Por favor, Marcos. A leitura diária, na segunda-feira, nos trouxe a expressão que nada pode ser acrescentado ou retirado das Escrituras. Quando se fala isso, não significa numa tradução, tá? Porque existem Bíblias que têm menos palavras, né, menos letras e palavras, e outras que têm mais. Depende da tradução. Eu vi um dado interessante essa semana numa das aulas que eu assisti, que uma das linguagens da Bíblia na língua esquimó, quando Jesus fala em João 6, na nossa Bíblia, eu sou o pão da vida, eles não conhecem a palavra pão. Interessante isso, achei interessante. Para eles não é uma... Quando Jesus falou eu sou o pão, porque na cultura hebraica,
e na nossa cultura também ocidental, o pão é um alimento diário, não é verdade? O pão é o nosso alimento diário, então é comum. Jesus estava dizendo, eu sou o pão, eu sou aquilo que vocês precisam todos os dias. Que vocês precisam me buscar, precisam se alimentar de mim. Jesus estava querendo dizer isso, gente, nessa comparação, nessa analogia com o pão. Mas na tradução da língua esquimó, numa das traduções, como eles não sabiam o significado da palavra pão, lá eles colocaram Jesus dizendo, eu sou o peixe da vida. Interessante isso, né? Porque para que eles entendessem. Uma versão. Bem observado aqui o pastorzinho. É uma versão, não que a tradução também tem alterações às vezes, né? As traduções têm algumas alterações, mas nas versões existe a linguagem de hoje, por exemplo, né? Atualizada, tem umas novas aí muito boas que são referendadas pelo Conselho Doutrinário da CADB também, umas traduções novas, boas. Então, quando se fala em retirar ou acrescentar, está dizendo a mensagem da Bíblia não pode ser acrescentada e nem tirada. Como algum tempo atrás um deputado aí, ele queria entrar com um projeto de lei para tirar algumas páginas da Bíblia que não condiziam com a sua maneira de viver. Então ele queria impor a goela abaixo das pessoas. É um ato de loucura, né? Uma pessoa pensar que é possível fazer uma coisa dessa. Existem as traduções e as versões, mas a mensagem não muda, né? A mensagem, o que não pode ser mudado é a mensagem da Bíblia, tá certo? Terça-feira os textos inspirados são chamados de Santas Escrituras. O pastor Renan deu uma das primeiras aulas aqui, a aula 2, e trouxe para nós aqui várias definições de Bíblia, Escrituras, Santas Escrituras, o livro, né? Como a própria Bíblia traz algumas expressões, tá? Paulo chama aos romanos de Santas Escrituras. Quarto, o Antigo Testamento é dotado de veracidade e autoridade. Acabamos de falar isso, sem comentários, né? O próprio Cristo dando autoridade e veracidade ao Antigo Testamento. Os livros inspirados e autorizados são chamados de canônicos. Quando se fala em canônicos, diz respeito, como eu já falei, da autenticidade e a inspiração da palavra de Deus. Porque a palavra canônico vem da palavra cânon, vamos ver daqui a pouquinho, que significa vara de medir, régua de medir, parâmetro, norma, tá certo? Vamos comentar daqui a pouquinho. E sexta-feira, a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos. Pode mudar, Marco, por favor? Objetivos da lição de hoje: mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos, esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados, expor a classificação dos livros do Novo Testamento. E o que significa a palavra testamento? Pacto, aliança. Na linguagem jurídica dos nossos dias, significa uma disposição de última vontade. Mas tanto no grego, como no hebraico, como no latim, essa palavra testamento tem a mesma conotação, que é pacto. Vocês lembram da leitura da ceia? O que Paulo fala? Que Jesus falou? Depois de tendo dado graças, o que ele falou? Esse é o novo testamento do meu sangue, o novo pacto, a nova aliança. Tá certo? Mudando, vamos lá para a leitura bíblica em classe, que eu tenho que acabar 10h28, né? Então vocês me acompanhem no raciocínio aí rápido, porque senão não dá tempo. Tá bom, gente? Vou tentar acabar aqui, né? Aproveitar que o pastor não está aqui hoje. O Serginho está fiscalizando aqui, mano. É que o assunto é palpitante, como dizia meu professor, né? Lucas 24, 44 a 49. O versículo 44 é o texto áureo, né? Nem vamos ler. 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Volta lá, Marcos. O Marquinhos está boicotando a aula aqui, irmãos. Daí ele vai falar, o Genor está pulando o texto lá, que ele pulou lá. Versículo 46. E disse-lhes, agora presta atenção aqui, ó.
Não olhem para o lado. Assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Parando aí um pouquinho, eu escrevi ali embaixo. Como assim está escrito? Como assim está escrito? Para quem Jesus estava falando isso? Para os 2 discípulos? No caminho de Emaús. O que, Marco? Para quem? Mas em que contexto Jesus estava falando isso? Olha aqui, ó, vamos repetir. Aqui nós estamos estudando a palavra nesse versículo, tá? Aqui é estudado aí. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Mas Jesus estava falando para nós hoje, nós pegamos Lucas 24. Mas o contexto que ele estava falando já estava escrito no Novo Testamento? Quando começou a ser escrito o Novo Testamento? Em volta de que ano, mais ou menos? 45, 47, 49. O primeiro livro do Novo Testamento, segundo alguns estudiosos, foi a carta de Paulo aos Tessalonicenses, mais ou menos em 44 a 49. Esse, pastorzinho. O primeiro evangelho a ser escrito, conforme alguns estudiosos, porque há algumas divergências, foi Marcos, mais ou menos em 47, 49, depois de Cristo. Mas aqui Jesus estava falando para os discípulos, em que ano? Estão me acompanhando no pensamento? Em que ano foi? 32, mais ou menos, 33. E como que Jesus está falando? Assim está escrito. Mas já estava escrito que ele ia morrer e ressuscitar? Muito bom, mano. O pastor Renan está respondendo certinho aqui. Do Velho Testamento inteiro. Vocês sabem que o texto bíblico do Antigo Testamento que mais traz a expressão, mais figurando com clareza o sacrifício de Cristo é Isaías 53, não é verdade? Que foi escrito no ano 750 antes de Cristo. É um dos livros mais importantes a respeito do Antigo Testamento, no que diz respeito a Cristo, porque Isaías é chamado o evangelista do Antigo Testamento, o profeta messiânico, porque ele foi o que mais profetizou. E vocês vão ver, se eu conseguir chegar até o final da aula 10:28, a importância disso que eu estou falando para vocês. Não, mas é verdade, porque eu tenho uma história para contar para você lá no finalzinho da aula. Não vou embora, gente, por favor. Não desliga aí tua internet. Então, gente, Isaías 53 é o que mais retrata. Mas existe algum texto no Antigo Testamento, os professores não podem responder. Existe algum texto no Antigo Testamento que fale que Jesus ia ressuscitar? Porque hoje nos evangelhos a gente ouve aqui, né? O tratado que eu chamo, né? Nunca vi ninguém falando. O tratado sobre a ressurreição de Cristo está em 1 aos Coríntios capítulo 15. Isso eu denominei, né? Na minha ótica. 1 Coríntios capítulo 15. E nós pegamos os evangelhos, pastor Carlos, certinho, Jesus falando que ia ressuscitar, honesto e tardio de coração, não convinha que Jesus padecesse, mas ao terceiro dia ressuscitasse. E você vai nos livros dos evangelhos, e vai em Atos, e vai nas cartas, e você vê tudo lá escritinho, bonitinho, divididinho em capítulos e versículos. E mais no Antigo Testamento, Jesus estava falando, está escrito. Boa pergunta, na verdade? É uma boa pergunta, na verdade? Está escrito, pastor Osni, no Antigo Testamento que Jesus ia ressuscitar? Está. Depois vocês pesquisem que vocês vão achar. Também que é tudo de mão beijada, não pode, né, pastor Osni? Não, vamos pesquisar lá, vou dar uma dica. Nos salmos messiânicos, tá certo? O Zé também falou? Eu nem lembrava, tá vendo? A gente vai aprendendo. Pode mudar, Marco, por favor? Nós estamos só na leitura bíblica em classe. 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, disse Jesus.
E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos de Emaús que chegaram, entraram na casa, convidaram Jesus. Na hora de partir o pão, perceberam que era Cristo. Jesus desaparece. O que eles fazem? Retornam para Jerusalém. Vamos para frente. A estrutura da Bíblia, organização. Aí tem uma foto de uma cidade chamada Gubla, que atual Fenícia, atual Líbano, mas ficava antigamente na Fenícia, tá? Essa cidade chamada Gubla, ela era chamada pelos gregos de Biblos. Por que ela era chamada pelos gregos de Biblos? Porque justamente nessa cidade de 5 km², havia uma grande produção de papiro, tá certo? De papiro. E essa cidade exportava esse papiro para a Grécia. O que acontece? Ela ficou tão famosa que deixou de ser chamada de Gubla e começou a ser chamada de Biblos, por causa da folha do papiro, por causa da exportação desse material para a escrita, tá certo? Daí que surgiu a palavra Biblion, também o Biblos, e a palavra Bíblia, que significa o quê? Coleção de pequenos livros. Coleção de pequenos livros. Junco, que era uma planta aquática, né? Ela crescia, nascia na água e eles tiravam o meio daquela planta e tratava e prensava. O pastor já disse que viu a produção. Olha, eu trouxe um quadro aqui, ó, para vocês verem. É uma folha de papiro. Eu ganhei do pastor Sérgio Silva quando ele foi para Jerusalém, veio e trouxe para mim. Depois num quadro, tá? Depois vocês podem ver aqui. Dá para ver bem aí, né? Quiserem ver de perto depois. Quando você vê bem de pertinho, você vai ver o que o pastor Serginho está falando aqui. Ele é trançado, ele é prensado. Isso aqui se chama papiro. É igual uma palha de milho. Então, ele é um material. Ó, o pastor Marco pôs lá a planta nova, né? Ele é um material que era usado para a escrita. Só que ele era um material mais vulnerável, não é verdade? Mais vulnerável. E mais difícil de você calar a tinta nele também. Mas aí o que acontece? Já chegamos lá. Ao conjunto dessas folhas, quando começaram a fazer os escritos sagrados, né? Deu-se o nome do que? De Bíblia, que era a coleção de livros. Aí eu coloquei ali, por volta do ano 150, os gregos passaram a usar o termo tá Bíblia, porque o tá é uma indicação, né? É uma indicação, um artigo que era a Bíblia como sendo um conjunto de vários livros, tá certo? E depois, mais para frente, na língua latina, fala somente Bíblia, porque é uma palavra singular, daí considera os 66 livros aqui na nossa disposição, como se fosse um livro só. O livro, né? O poeta diz o seguinte: deixe os livros e pegue o livro. Porventura, que livro poderia dar esperança ao moribundo no limiar da eternidade? Uma vez eu li uma frase dessa, nunca mais esqueci. Uma frase poética dizendo: deixe os livros e pegue o livro. A palavra Bíblia na língua latina é singular. E pelos cristãos, o comentarista da lição diz que começou também por volta do ano 150. Mas eu trouxe um dado para vocês aí de um estudo que eu tinha feito há muito tempo atrás. Por volta do ano 300, um cristão chamado João Crisóstomo começou a chamar a palavra de Bíblia. Ele começou a falar e chamar de Bíblia, tá certo? Mas existem em outros povos uma outra denominação. Eu me lembro que eu li uma vez uma expressão que a Bíblia, numa linguagem, não sei se é no Oriente ou onde é, chama-se sopro divino. Interessante, bonito o nome, né? Sopro divino. Olha que lindo. Tá certo? Então a palavra Bíblia, ela vem dessa expressão papiro, chamada Biblos, dessa cidade atual Líbano que exportava esse papiro, tá certo? E chegou para nós a denominação de Bíblia. Pode mudar, Marco, por favor? Os livros do Antigo Testamento. Na nossa Bíblia,
ocidental, a classificação dos livros do Antigo Testamento. Nós temos ali o Pentateuco, que já falei para vocês o que significa, né? Quais são os livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Os históricos são 12 livros, quais são? Josué, Juízes, Ruth, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1º livro dos reis, 2 dos reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Depois nós temos chamados os poéticos, que são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou chamado também Cântico dos Cânticos. Interessante observar, o pregador, e o Cantares é chamado Cântico dos Cânticos, e não tem nada a ver com o Eclesiástico, que é um livro apócrifo, que foi falado na aula passada, pastor Carlos, né? O Eclesiástico é um livro apócrifo. Vocês já ouviram sobre isso, vamos dar uma pincelada também hoje aqui. É interessante quando fala de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ele foi um dos cânticos de quem? De Salomão. E quantos cânticos Salomão tinha escrito? Mais de 200. Quando você não sabe, mais de 300. 1.005 cânticos e 3.000 provérbios. É um dado interessante isso para nós. Dos 1.005 cânticos que Salomão escreveu, ficou um registrado chamado Cântico dos Cânticos. Aí tem todo um estudo, né? Uma analogia, né? Da sunamita, de Israel, da igreja. Livros proféticos. Aí nós temos a classificação dos livros chamados profetas maiores e os menores. O pastor Renner falou na primeira aula a respeito também alguma coisa. Os 5 profetas chamados maiores, por quê? Quais são? Isaías. Vou começar lá. Vamos lá. Começando. Eu quero ouvir vocês falando bem alto aqui na sala. Os livros dos profetas maiores quais são? Não, vamos voltar. Será que é só eu que me entusiasmo falando sobre esse assunto? Isaías, segundo livro do profeta maior. Isso, está melhorando. Terceiro. Quarto. E quinto. Daniel. Esses livros são chamados profetas maiores. Porque eles eram mais altos, será? Eles foram melhores do que os menores? Não. Por quê? O irmão Zé Roberto está dando a metade da resposta aqui. Mais escritos, essa é metade da resposta, né? É metade da resposta. Porque eles têm mais escritos do que os menores. Mas a segunda metade da resposta é porque a abrangência do tempo ministerial deles foi maior. Por exemplo, quantos anos durou o ministério do profeta Isaías? Quantos anos? Mais ou menos 40 anos, é isso? Uzias, Jotão, a casa de Ezequias, né? 40 anos. Quanto tempo durou o ministério do profeta Ageu, que está no livro da Bíblia? Quem sabe? Fora os professores, se falar para mim aqui, vai ganhar o livro agora. Esse livro é uma benção, irmãos. Ó, quem não adquiriu o meu livro, eu posso fazer propaganda aqui nem para o senhor Serginho. Adquira, ó, eu não tenho muito mais, tá bom? Mas adquira aqui e o senhor vai me ajudar a fazer o próximo. Tá no jeito lá, só falta vender o resto do primeiro, para ter dinheiro para... Só levante a mão assim, quem sabe quanto tempo durou o ministério profético do profeta Ageu? Já estudamos aqui alguns trimestres passados. Ozinho não vale. Ozinho dava aula para mim, eu tinha 3 anos de idade, vocês vão falar com o que ele vale? Brincadeira. O primeiro estudo bíblico que eu me lembro que o pastorzinho nos deu no grupo de jovens, eu devia ter uns 15, 16 anos, foi justamente sobre a carta aos Filipos, pastorzinho. Filipenses. Aí você falou de Filipos.
de Filipe, que era o pai de Alexandre o Grande. Eu nunca esqueci disso, imagina. Isso há quantos anos? Mais de 50 anos. Esse ano eu vou fazer meio século já, irmãos. Oi? Ajudou Moisés a escrever, pastorzinho. Carlos falou aqui. Irmãos, profeta Ageu, o ministério dele durou 4 meses. Ele apenas entregou 4 mensagens proféticas, segundo os estudiosos, em meses subsequentes, né, pastorzinho? Profeta Ageu, mas foi de grande importância, assim como os demais profetas, mas eles são chamados de maiores e menores, por causa da quantidade de escritos, né, irmão Zé Roberto? E também de abrangência de ministério. Por exemplo, quantos anos durou o ministério de Daniel? A vida inteira. Ele foi levado cativo com uns 15, 16 anos. Quando tinha 90 anos, estava lá nas covas dos leões, pregando que só o Senhor Deus, Jeová, é o Deus poderoso de Israel. Vive o Senhor e vive a minha alma, rei, que o Deus a quem eu continuamente sirvo me livrou desses leões. E é coisa maravilhosa, né, gente? A vida inteira, no ministério dele, em terra estranha, né, pastorzinho? Boa pergunta. Irmãos, eu vou abranger mais a minha aula hoje, porque eu vou pegar alguns minutos da aula dos dias da semana que vem já, tá? Vai ser justificável. É brincadeira, mas é interessante. Existem livros aqui, o pastor Luiz falou o seguinte, que tem menos capítulos, de profeta maior, e do profeta menor tem menos, tem mais. É porque daí você vai fazer a contagem das letras aí, palavras, é isso, pastorzinho? O conteúdo e período de abrangência do conteúdo e ministério, tá bom? Zacarias durou só 2 anos, o pastor está lembrando aqui, e Daniel mais de 70 anos. Muito bem, gente. E os profetas chamados menores, quais são? Dá para enxergar lá? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Ó, esse aí tem que decorar, viu, irmãos? Porque quando o pregador for ler lá, quando fala Salmo, você acha rapidinho, né? E quando fala Ageu, Sofonias, aí você olha para a igreja, você vê quem está habituado lá a ler a Bíblia e quem não está habituado, que não acha. Às vezes termina a mensagem e não achou, Yacira. Tem Bíblia que não tem, o senhor já lembrou, que não acha. Ou quando o pregador vai ler também livro que não tem, né, na Bíblia, né? Livro de Nicodemo, livro de Sadraque, de Mesaque. Próxima página. Os livros do Novo Testamento, classificação em 4 grupos principais. Evangelhos, quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos, porque a grande quantidade de escritos de um está no outro, e eles tiveram uma visão, a narrativa apenas da visão deles, mas eles tratam genericamente sobre os mesmos assuntos. João não é chamado sinótico, ele foi escrito depois, e traz uma abrangência maior de conteúdo e assuntos diferentes de Mateus, Marcos e Lucas, tá certo? Visão idêntica, é na ótica que foram escritos, mas um narrou chegando em Jericó, outro narrou saindo de Jericó. Tem uma explicação na próxima aula. Tanto Lucas como Mateus, eles usaram como base grande parte de Marcos, porque Marcos foi escrito primeiro, tá? Agora, eu gosto muito da expressão de Lucas, no capítulo 1, se quiserem abrir rapidinho, quando ele começa, que Lucas escreveu 2 livros, né? O que leva o nome dele, e outro chamado Atos dos Apóstolos. E eu gosto de citar sempre aqui, quando Lucas escreve, Lucas era chamado médico amado. Ele foi o único escritor grego de toda a Bíblia, né, pastorzinho? De toda a Bíblia, o único escritor grego
que escreveu livros da Bíblia foi Lucas. É uma curiosidade aí, um elemento importante para anotar e para ensinarem. Eu acho muito linda a expressão e o cuidado de Lucas quando ele fala assim, ó: tendo muitos empreendido uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Lucas 1:1. Segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram eles testemunhas oculares e ministros da palavra. Pareceu-me também conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me, preste atenção, ó, havendo-me já informado minuciosamente, há uma tradução que fala diligentemente, de tudo, desde o princípio, para que tenhas plena certeza das coisas em que foste ensinado. Lucas, para escrever o seu livro, ele pesquisou, ele inquiriu, ele conversou com muita gente, com muitas testemunhas oculares, que viram os milagres de Cristo, que andaram com Jesus. E aí, ele escreve essa expressão aqui para nós, interessantíssima, né? Minuciosamente. Grafem na Bíblia de vocês. E olha Atos 1:3. Ele continua dizendo assim: aos quais também depois de ter padecido, falando da ressurreição de Cristo, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. A ressurreição de Cristo, irmão, não é apenas um fato de fé, para movimentar a nossa fé, que o nosso Senhor está vivo, mas é um fato histórico, irrefutável, um fato real, um fato histórico, irrefutável, infalíveis provas. Muita gente viu Jesus vivo. Paulo, quando escreve a 1 aos Coríntios, capítulo 15, depois você leia lá, ele fala, as mulheres, os discípulos, Pedro, João, depois de uma vez só por 500 irmãos. Jesus ressuscita e entra na cidade de Jerusalém muitos santos também, que ressuscitaram com ele, para demonstrar o seu poder. Isso é coisa maravilhosa. Os evangelhos, aí vemos histórico, um livro Atos, cartas Paulinas 13, Gerais 8, Revelação, um livro. Aí a estrutura da Bíblia, irmãos, pode mudar, Marco, por favor? A estrutura da Bíblia, aí estão os 66 livros, os 66 livros que nós já falamos, na disposição da nossa Bíblia. A Bíblia judaica não tem, aos não messianos só tem o Antigo Testamento, os 24 livros, né? Porque para eles não tem Novo Testamento. Agora os cristãos convertidos, né? Igual foi Meir Pirman, por exemplo, era um judeu convertido. Ele já aceitava o Novo Testamento e ele tem um livro dele que ele fala sobre as doutrinas da Bíblia em toda a Bíblia, tá? Só duas observações aí para vocês. O cânon sagrado, eu já falei, que nós vamos entrar no assunto da canonicidade agora, dos elementos que autenticam a autoridade e a inspiração com que foram escritos os livros sagrados, tá? Um dos argumentos que já coloquei aí no rodapé, que nos atestam a inspiração e a canonicidade da Bíblia, foram os autores. 40 autores, num período de 1.600 anos, tá certo? 1.100 anos para escrever o Antigo Testamento. Depois nós tivemos o período interbíblico, que foram quantos anos? 400 anos. Que qual império dominava na época? Império grego, que não teve revelação de Deus. É um dado importantíssimo nós sabermos isso. Não teve profecia, né, pastorzinho? Inspirada por Deus. E depois nós temos o cânon do Novo Testamento, formado na nossa Bíblia por 27 livros, que foram escritos todos eles no primeiro século da era cristã, ou seja, em 100 anos. Ô Silva, vamos para frente. Três critérios que nos atestam a canonicidade, ou seja, a autoridade, a veracidade e a inspiração da palavra. Primeiro, vocês podem ler comigo bem forte, para me ajudar aqui? 1, 2, 3, já? A inspiração divina. O que significa inspiração divina? Que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Já foi lido nas aulas passadas aqui, o que Pedro está registrado em Pedro. Nenhuma escritura
foi produzida pela vontade humana ou de homem, mas homens inspirados por Deus escreveram. Paulo, quando escreve a Timóteo, né, pastorzinho? O que ele fala lá? Da inspiração, que toda a escritura é divinamente inspirada para ensinar, para redarguir, para exortar e mais o quê? Corrigir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e venha à escola dominical. É isso? Não, não está, só estou acrescentando. Está no contexto. Então, irmãos, um dos argumentos que nos mostram a autenticidade da Bíblia é a inspiração. Imaginem 40 autores, num período de 1600 anos, diferentes localizações, regiões, formações. Tem o boieiro Amós e tem o doutor Paulo. Tem o legislador Moisés, formado em toda a ciência do Egito. E tem lá Pedro, pescador, né? Tem Davi, o grande poeta. Mas tem lá um escritor simples lá, vamos outro do Antigo Testamento lá, Amós, um Jonas, teimoso. Qual outro? Naum, Miqueias, Abacuque. Todos eles inspirados por Deus escreveram. Aqui esse argumento é forte, por quê? Porque a Bíblia, ela não tem contradições. Há às vezes aparentes contradições, mas se você for estudar mais a fundo, né, pastor, você vai entender o porquê da mensagem. Agora, a mensagem é uma só, uma unidade de pensamentos, tá certo? É uma unidade de pensamentos. E outros argumentos, o pastorzinho vai falar semana que vem. Segundo aspecto da canonicidade, o reconhecimento do povo de Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o povo reconhecia como palavra de Deus. Por que o povo reconhece que é a palavra de Deus? Pastor Carlos, como que você reconheceu que aquilo que você ouviu é a palavra de Deus? Porque produziu um efeito na tua vida. Irmão Wilson, produziu um efeito na tua vida quando fez um propósito com Deus. A praticidade da palavra na vida, transformando, mudando o conceito, trazendo mudanças maravilhosas na vida de alguém, é o argumento melhor para alguém reconhecer que essa palavra é a palavra de Deus. Terceiro argumento da canonicidade, a preservação pelo povo de Deus. Ela foi preservada, não só a sua escrita, mas através dos séculos. Quantos reis, imperadores e homens poderosos tentaram destruir a palavra, mas nunca conseguiram? Não há um mistério divino aí? Se destruíssem todas as Bíblias do mundo, as suas citações em outros livros seriam suficientes para formá-la integralmente novamente. Isso é maravilhoso, né, pastor Oswaldo? Existem vários livros, irmãos. Eu tinha um livro chamado As Aparentes Contradições da Bíblia, eu falei para o Oswaldo, que tem contradição aparente que você nem imagina que tem, né? Mas está lá, mas tem a explicação. Mas ela se complementa, ela se completa, e tem sempre uma explicação. Septuaginta e Vulgata. Mude para mim, Marco, por favor. Eu não vou ler aí para vocês, mas a Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, tá certo? A Septuaginta, 72 sábios judeus se reuniam em Alexandria por volta do terceiro século, entre o terceiro século e o primeiro século antes de Cristo. Anotem isso. A Septuaginta foi a tradução antes de Cristo do Antigo Testamento do hebraico para o grego, tá? Embora vocês não consigam ler, eu estou falando aqui, tá? Se reuniram em Alexandria esses 72 sábios para trabalharem nessa tradução. A ordem desses livros da Bíblia, que nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, foi feita justamente nessa Septuaginta aí. E é interessante, nós estudamos uma vez na escola teológica, aqui no curso médio, como que eles deram, os sábios judeus deram o nome dos livros, né, pastor Odin? Eles pegaram a primeira frase de cada livro aqui do Pentateuco, por exemplo. Gênesis, no princípio. Palavra grega para princípio? Gênesis. Isso, pastor Odin. Daí vão lá para Êxodo. E assim os sábios judeus colocaram para cada livro
do Pentateuco aqui, as primeiras palavras. E é nessa hora que nós temos hoje, a organização vem da Septuaginta. Aí a Vulgata Latina já foi depois de Cristo, tá certo? Por volta do século 3 a 5, mais ou menos depois de Cristo, houve a tradução da Bíblia para a língua latina, tá certo? Para a língua latina. Pode ir lá no rodapé, Marco, por favor? Eu quero terminar aqui, em 5 minutos. Vocês já ouviram falar dos autógrafos, dos apógrafos e dos apócrifos? Os autógrafos são os manuscritos originais, como foram escritos. Não existem mais, se perderam no tempo, os autógrafos. Mas os apógrafos, que são cópias fidedignas aos textos originais, existem ainda ao redor do mundo cerca de 25 mil cópias. Cerca de 25 mil cópias. O pastor Carlos acho que falou nessa aula passada sobre esse assunto, né? Só estou relembrando. E os apócrifos são os não inspirados, os ocultos, os chamados que não entram aqui na nossa Bíblia como inspirados, porque eles foram escritos justamente num período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde não houve revelação. Eles têm um cunho de valor histórico. E esses 7 livros estão na Bíblia Católica, em outras Bíblias aí, mas eles não têm um cunho de inspiração que entram aqui no nosso cânon como autênticos, né? Vamos para frente, Marco, por favor. Esse concílio de Jâmine aí foi importante porque teve um fato histórico no ano 70, que Jerusalém foi invadida pelo general romano chamado Tito, e foi tudo destruído, inclusive toda a cidade foi destruída. Mas por volta do ano 100, alguns eruditos judeus se reuniram na cidade de Jâmine, e lá eles organizaram novamente a Bíblia do Antigo Testamento, que é a Bíblia deles. Aí lá, gente, percebam isso que é importante, um dado importante. A Septuaginta, ela traz os livros apócrifos, mas aqui no concílio de Jâmine, no ano 100, eles foram excluídos, tá certo? Foram excluídos. Que argumentos eu tenho e nós podemos ter para dizer que os apócrifos não devem entrar no cânon sagrado? Se eles foram escritos durante o período do Antigo Testamento e Novo Testamento, por que Jesus nunca citou esses livros? Um argumento. Os autores dos demais livros do Novo Testamento também não citaram. Os pais da igreja não citaram os livros apócrifos. Lutero, quando organizou a sua Bíblia do Antigo Testamento, ele não incluiu os livros apócrifos. Houve 2 papas, um chamado Gregório e outro Papa Leão X, que não concordaram com a inclusão dos livros apócrifos no cânon do Antigo Testamento. Existem inúmeros argumentos, gente. E por que então que os livros apócrifos fazem parte do Novo Testamento, do cânon sagrado? Através da história, desde lá dos anos 300 para cá, ou até mais antigos, né? E com mais contundência, após a reforma de 1517, eles estão nos livros, incluído no cânon sagrado da igreja, da Bíblia Católica, justamente para defenderem os argumentos da reforma. O concílio de Trento, que deu nos anos 300, final dos anos 300, depois de Cristo, ficou chamado, foi incluído esses livros também, eu coloquei aqui embaixo, e depois da reforma, houve um concílio chamado de Trento, que ele foi chamado o concílio contra a reforma. Por quê? Porque eles quiseram ratificar e defender a tese das doutrinas da oração pelos mortos, da salvação pelas obras, tá certo? Então esses livros, eles vão do purgatório, da doutrina do purgatório, e esses livros não fazem parte, porque estão em contrariedade com todos os demais livros da Bíblia Sagrada, com a doutrina e da mensagem essencial da Bíblia Sagrada. Tem um deles que defende até feitiçaria. Abre por favor. Alguns textos bíblicos que falam da canonicidade. Se alguém quiser, depois os slides eu mando para vocês, tá bom? Lucas 16, por exemplo, vai falar do rico e Lázaro, que não é uma parábola. Então, a epígrafe de um texto bíblico não significa que aquela epígrafe é inspirada. Prestem bem atenção que eu vou ter que correr para terminar aqui, tá? Lucas 24, 44, Jesus ratificando a inspiração do Antigo Testamento, que foi o textuário de hoje. Segundo Tessalonicenses 2, 1 ao 2,
Paulo fala para a igreja de Tessalônica: cuidado com as cartas que vocês lerem, cuidado com os livros. E quando Paulo escrevia suas cartas, ele fala assim no final: eu deixo aqui o meu sinal de próprio punho. Por quê? Para que eles soubessem que aquela carta era uma carta genuína. Porque havia também os pseudo-epígrafes, ou seja, gente que escrevia carta em nome de Paulo, gente que escrevia livro em nome de Pedro, e circulava na cidade. Para vocês terem uma ideia, os estudiosos dizem que nos dias de Paulo havia cerca de 50 evangelhos que circulavam entre o povo como se fosse palavra de Deus. Imagine hoje, né? João 16:13, João 14:16, vai falar do Espírito Santo. Jesus falando o seguinte: eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo vai ficar, ele vai instruir vocês em toda a verdade, vai orientar vocês. E foi justamente a atuação do Espírito Santo que deu autoridade aos escritos do Novo Testamento para que eles compusessem o cânon do Novo Testamento. Tá certo? A ciência evidenciando a autoridade da Bíblia. Mais de 150 descobertas arqueológicas autenticando. A Bíblia não precisa de ciência para confirmar a palavra, tá, irmãos? Mas hora ou outra, a partir do século XVIII para cá, ela confirma porque a palavra é verdade. E ela é o que é, diz o que diz. Mais de 25 mil locais citados na Bíblia, os arqueólogos encontraram nos últimos 2 séculos. A chamada cold spot, a chamada mancha fria, que descobriram há 20 anos. Há 20 anos descobriram isso. Você lê Jó 26:7. Nem precisa achar, só você achar bem rápido, né? Jó 26:7. Jó fala aqui no seu livro o seguinte: ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Há cerca de 20 anos os cientistas descobriram um vácuo no universo de 2 milhões de anos-luz, que eles não entendem como que há aquele vazio no universo. Mas Jó já tinha falado há 1500 anos antes de Jesus. A pesquisa Eva mitocondrial, uma médica geneticista, Rebecca Kahn, ela reuniu as mulheres de várias partes do mundo, e aí, estudando o código genético, ela descobriu que todas as mulheres trazem um item no seu DNA, que deriva de uma só mulher. Ele ficou conhecido como Eva mitocondrial. O selo do rei Ezequias, 2015, gente, acharam lá num sítio arqueológico em Jerusalém, 1 centímetro por 9 milímetros, escrito: pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. A ciência comprovando a canonicidade da palavra. O cilindro de Ciro, os estudiosos diziam que Ciro era um personagem fictício da Bíblia, mas descobriram agora, em 1879, e em 1971 a ONU mandou traduzir para todas as línguas. O cilindro de Ciro, ou seja, está escrito ali a invasão da Babilônia por Ciro em 539, e as cartas que ele deu para os povos exilados retornarem à sua terra natal, construir o seu templo e as suas cidades. E nós encontramos aí na Bíblia Sagrada. Coisa maravilhosa, né? E para encerrar, 2 minutos. No ano de 47, uma cabra se perdeu perto de umas cavernas do Mar Morto. O pastor foi lá atrás e descobriu um orifício na caverna, jogou uma pedra, escutou um barulho de um vaso quebrando. E lá, naquela primeira caverna, eles descobriram 50 vasos de barro, protegidos. E quando ele começou a abrir aqueles vasos, ele viu escritos lá, pergaminhos escritos. E só na primeira caverna, gente, dentre todos aqueles rolos lá, foi descoberto um rolo de 7 metros mais ou menos, que estava intacto, escrito em aramaico, que é justamente o livro do profeta Isaías. Coincidência, né? Do evangelista do Antigo Testamento. E os estudiosos foram pesquisando, analisando, e essa exploração durou até 56, e até hoje estão estudando ainda. Outras cavernas descobriram mais de 1000 rolos. Só do livro de Salmos, mais de 30 cópias. Do livro do profeta Isaías, mais de 22 cópias. E o período, o mais lindo que eu acho aqui, quando eles estudaram sobre a idade desse livro de Isaías, e constataram através de pesquisas radioativas,
que esse livro é mais antigo do que o que Cristo pegou lá no capítulo 4 de Lucas e leu na sinagoga. Vocês lembram daquele texto que eu falei no começo? Que Jesus chega na sinagoga no sábado, pega o livro do profeta Isaías e lê o capítulo 61, né, para nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e falou para eles: hoje se cumpriu essa escritura nos vossos ouvidos, se referindo a ele. Essa escritura que Jesus leu é mais nova do que foi descoberta em 1948, comprovando Deus preocupado em preservar a palavra, demonstrando para nós que a palavra é autêntica, que a palavra é poderosa e que ela pode trazer salvação para nós. Vocês pesquisaram na internet, vocês vão achar muito mais elementos, mas que essas palavras aqui, alguma coisa que nós falamos aqui nessa manhã, possa ficar calado no teu coração, que a Bíblia é a verdade, gente. Ela é inspirada por Deus, ela tem a autoridade de Deus. Acima de tudo, nós podemos falar sobre ela para toda a humanidade, porque alguma coisa vai acontecer, e eu tenho certeza que a nossa fé não é em vão, e a fé daqueles que ouvirem também serão confirmadas através do poder da palavra de Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês.